penal criminalístico, chefe de departamento de criminalística, de direito penal, medicina, forense e criminologia. E hoje ele deve apresentar para nós as fronteiras do que a gente considera assédio moral, assédio sexual e preconceito de gênero. Nos últimos anos, nós temos acompanhado essa questão dentro da Escola Politécnica e o número de queixas de assédio moral é significativo. Ou o que atualmente eu consideraria assédio moral, vamos ver a palestra do professor Shekhar, né? Então, é um assunto que na nossa comunidade nós temos que ter uma clareza cada vez maior. Então, eu gostaria de, antes de iniciar a palestra, agradecer a presença da diretora da Escola Politécnica, a professora Eliede, da professora Eva Blay, presidente da USP Mulheres, a presença do presidente da Comissão de Graduação da Escola Politécnica, o professor Flávio Cosma, e a presença da professora Mariana Gianotti. São as pessoas que eu conheço a face. E espero que todos aproveitem. As questões de ética, o critério principal é ir ampliando a nossa percepção dos bens individuais e dos bens coletivos que nós podemos prejudicar com os nossos atos. Isso exige um trabalho constante de expansão dessa percepção e um dos motivos desse trabalho constante é que isto vai mudando no tempo com a complexidade da sociedade. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Passo a palavra ao professor Seca. Bom dia a todos, a todas. Eu queria inicialmente agradecer o convite feito pelo professor Raul nestas oportunidades que a gente tem para se congraçar de alguma forma, professor Raul. Eu nunca me furto a possibilidade de aqui estar numa outra unidade da nossa universidade para falar sobre um tema tão candente, tão preocupante como é o tema do assédio moral, sexual e do preconceito de gênero. Queria fazer uma saudação a todo o corpo docente, discente e funcionários, em nome da nossa diretora, a professora Eliede, que tenho o prazer de conhecer aqui neste momento. E desde logo queria dizer que eu vou falar 20, 30 minutos para a gente abrir o debate e depois ter a oportunidade de ouvi-los. E isto aconteceu, esta oportunidade aconteceu, porque eu e o professor Raul, junto com uma terceira colega nossa da universidade, estamos numa comissão, e aí nos conhecemos, não é, professor Raul? Estamos numa comissão sempre muito delicada, que é para avaliar um caso de assédio moral e ou sexual, né, que são coisas muito diferentes, né? E que muitas vezes eu, na condição de professor de Direito Penal da Faculdade de Direito, sou guindado a fazer, ou sou levado a fazer na condição de presidente de comissões de sindicância ou de comissões de processos administrativos. Eu queria estabelecer inicialmente um ponto, e para tanto eu vou voltar aos anos 60 nos Estados Unidos.
A sociedade americana nos anos 60, e porque eu tomo como referência os Estados Unidos, é pela influência que ainda temos no mundo dos Estados Unidos e particularmente também no Brasil. Hoje mesmo a gente vê nos jornais o filho do presidente eleito visitando os Estados Unidos com um boné do presidente americano, de tal sorte que, de alguma forma, querendo se vincular aos Estados Unidos. Para o bem e para o mal, nós ainda temos uma ligação cultural muito acentuada com os americanos. E por isso eu vou falar sobre um movimento americano que nos trouxe uma influência muito grande para os dias de hoje e para a gente entender o fenômeno, a meu juízo, importante, eu tenho que fazer essa digressão. A sociedade americana, até os finais dos anos 50, era uma sociedade conhecida como sociedade WASP, branca, anglo-saxã e protestante. Para que se tenha uma ideia do quanto isso era rígido, quando o presidente Kennedy foi candidato à presidência dos Estados Unidos, por ele ser católico, ele foi objeto de uma grande discriminação. A pergunta que se fazia à época era: ele pode ser presidente dos Estados Unidos não sendo protestante? Essa questão foi superada, ele foi eleito, teve uma atuação marcante na presidência americana, todos sabem a história, veio a ser assassinado, mas naquele momento a sociedade era tão inflexível que ela discutia a possibilidade de um cristão de outra linha de pensar pudesse, num país majoritariamente cristão, ser candidato a presidente. Não se imaginava, de forma alguma, um presidente negro. Isso era uma coisa impossível de acontecer. Não se tinha sequer essa perspectiva em termos dos Estados Unidos. Isso era um sonho tão inalcançável que ele só foi sonhado aqui no Brasil por Monteiro Lobato, num livro que é precursor, escrito na década de 20, sobre a existência de um presidente negro nos Estados Unidos. Isso para a gente imaginar como os padrões tradicionais da sociedade americana, da sociedade WASP, branco, anglo-saxã e protestante, eram determinantes naquele momento. Ocorre que nos anos 60, por uma conjunção de fatores, nós tivemos uma grande campanha contra os valores culturais americanos. E essa campanha contra a cultura americana ficou conhecida como contracultura. A contracultura no sentido de negar os valores do American Way of Life, do jeito americano de ser, da busca daqueles padrões tradicionais de proceder. Essa campanha, ela tem várias vertentes, eu vou analisar apenas três muito rapidamente, que tem a vertente de gênero, a vertente racial e a vertente do conflito de gerações. A vertente de gênero busca mostrar aos americanos, mas fundamentalmente às americanas, que era importante uma libertação da sociedade patriarcal. E esta importância fez com que nós tivéssemos um movimento feminista, não um movimento feminino, mas um movimento feminista, que era um movimento de igualdade de gênero. Eu não tenho tempo aqui para me aprofundar nesses aspectos, mas dentre as muitas coisas conquistadas pelas mulheres, estava a igualdade no trabalho, a busca por contratos que pudessem ser feitos por mulheres para hiperrepresentá-las em determinadas áreas, no acesso à universidade, no acesso a empregos públicos e assim por diante. O movimento negro também, daquele final dos anos 50, início dos anos 60, e a gente pode dividir em dois grandes movimentos, um movimento mais conservador, liderado pelo pastor Martin Luther King, e um movimento mais radical, liderado por Malcolm Little, depois
que modifica o nome para Malcolm X. Essas duas formas de pensar permitiram uma quebra dos valores hegemônicos da sociedade americana. Primeiro, exigindo uma igualdade racial, o que era absolutamente incomum em termos dos Estados Unidos, em que se vivia regras de apartheid. Os Estados Unidos tiveram regras de separação racial tão radicais quanto as regras de separação racial na Rodésia, depois Zimbábue e na África do Sul. Quase tão radicais. As pessoas não poderiam conviver no mesmo espaço físico. Os espaços eram separados. Nos ônibus, nos bares, as universidades existiam para negros e para brancos, de tal sorte que a convivência era absolutamente incomum e julgada na sociedade WASP como inadequada. Martin Luther King, no discurso mais famoso da história, em que ele afirma ter um sonho, ele dizia: eu tenho um sonho que a sociedade americana uma vez não venha julgar as pessoas pela cor da sua pele. Isso é literal no discurso de Martin Luther King. Ele queria um sonho para todos os americanos, para negros e para brancos. Eu fiz a diferenciação de Malcolm X, porque o Malcolm X, para atacar a sociedade cristã, ele concebe um ideário que era radical no rompimento religioso também. Não por outra razão, ele abraça o Islã e cria a nação do Islã, que era uma maneira radical de desestruturar aquela estrutura anglo-saxã protestante. Ele era negro, e mais do que negro, ele defendia que os ídolos negros americanos se tornassem muçulmanos, islamitas, e não por outra razão. Cassius Marcellus Clay, o maior lutador de boxe de todos os tempos, tornou-se Muhammad Ali, porque era um seguidor desta linha radical de rompimento com os padrões daquele momento. Um terceiro viés desta luta é o viés do conflito existente entre as gerações. Conflito esse que permitiria a um jovem, e vejam o quanto se demandava desse jovem, que ele não fosse igual ao seu pai ou à sua mãe. Os jovens queriam firmar a sua própria vida. É conhecido o livro Rota 66, que propõe que um jovem tivesse o direito de atravessar os Estados Unidos pela rodovia de leste a oeste, mochilando e podendo pensar como se autônomo fosse, não tendo que se vincular aos seus pais e ao pensamento dos seus pais. Este movimento, inclusive, defendia a descriminalização das drogas, né? A descriminalização fundamentalmente das drogas psicodélicas, de tal sorte que uma das mais importantes universidades americanas chegou a financiar experiências com LSD. Para que se tenha uma ideia do rompimento que isso significava numa sociedade conservadora, esta sociedade americana vai se cindir, não vai deixar de reconhecer as diferenças, mas ela vai se cindir ao meio, de tal sorte que muitos, os conservadores, abraçaram ainda mais a sociedade WASP, a sociedade branca, anglo-saxã e protestante. Mas a gente tem, pela primeira vez na história daquele país, uma divisão. E aí a gente começa a ter a divisão racial, a divisão de gênero e a divisão geracional. A nossa sociedade vai beber, ainda que tardiamente,
deste fenômeno. Nós vamos ter aqui no Brasil a constituição daquilo que os sociólogos chamariam as minorias. Minorias concebidas como minorias de poder, não minorias no sentido de quantidade de pessoas. As mulheres são maioria estatística, mas são minoria de poder. E a gente pode ver isso de uma maneira muito simples e clara. Basta que nós olhemos as mulheres que têm representação no nosso parlamento, representação no nosso governo, e nós vamos ver uma minoria, uma minoria absoluta em relação aos homens que constituem os poderosos. Portanto, as mulheres ainda são oprimidas, e é importante que a gente diga isso enquanto categoria de gênero. Mas esta luta, ela vai fazer com que muitas destas diferenças possam ser minimizadas, diferenciadas ao longo dos últimos anos, na busca de uma igualdade racial e de gênero. Isso nos faz ter uma sociedade muito mais complexa e muito mais difícil, especialmente para aquelas pessoas que viveram um pouco mais em tempos outros, vamos dizer assim, os mais velhos, que têm uma certa dificuldade de compreender essa mudança muito grande, mudança muito radical. Eu estive agora na Universidade Federal Fluminense e perguntei o que estava acontecendo lá, porque quando eu li esta placa aqui, e eu peço autorização para citar, porque me pareceu muito interessante, e alguns minutos antes aqui eu perguntei se nós tínhamos banheiro, se a poli ainda era binária, como é a faculdade de Direito. Binária, que eu digo, um banheiro masculino e um banheiro feminino, né? Porque a PUC de São Paulo tem um banheiro misto, né? Um banheiro masculino, um banheiro feminino e um banheiro misto. Então, eu estive lá na Universidade Federal Fluminense, segunda-feira, por uma banca, e eu vi a seguinte placa na frente do banheiro masculino. Banheiro masculino: trans, cis, hétero, gay, bi, assexual, branco, indígena, asiático, com deficiência, gordo, magro, pobre, rico. Eu aqui me vi até representado em algumas categorias, né? Eu sou gordo, eu sou branco, né? Então, falei assim, bom, eu estou acolhido neste banheiro. Me chamou a atenção e eu sabia que vinha para cá. Eu falei assim, será que eu tenho que criar um banheiro que compreenda todas as possíveis categorias, e são categorias muito mais complexas, que eliminam o velho binarismo homem e mulher, porque hoje a sociedade não é mais binária, ela admite múltiplas considerações. Eu estudei num tempo em que o Código Penal era o de 1940 e que o estupro era a violência do homem contra a mulher, e só havia estupro na violência do homem contra a mulher, na cópula vagínica, na conjunção carnal. As feministas, depois de uma longa luta, conseguiram a modificação do artigo 213 do Código Penal. E hoje o estupro é algo que pode ser praticado por mulher contra mulher, por homem contra homem, por homem contra mulher e por mulher contra homem. É mais difícil a gente viver nessa sociedade, porque a gente tem que contemplar essas diferenças. Eu vou ler o dispositivo porque me parece importante. O artigo 213, hoje, diz o seguinte: constranger alguém de qualquer sexo, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.
o Código Penal ainda mantém certas linguagens técnicas, né? Ato libidinoso, então, por exemplo, um coito anal, um coito oral, tudo isto é estupro. Ao contrário do que se imaginava em 1940, que estupro era só a conjunção carnal. E, evidentemente, a cópula vagínica só era possível por aquele que fosse homem e praticasse uma violência vagínica contra a mulher, a introdução do pênis na vagina. Era a única hipótese. Muitas vezes, e eu vejo os meus alunos de outras unidades, principalmente na USP, a gente tem tanta diversidade na nossa universidade que muitas vezes as pessoas não estudam e não têm noção do direito. As pessoas falam assim, não, o professor praticou um estupro contra a aluna. Eu falei, mas ele agiu com violência? E a resposta, não, ele prevaleceu-se da sua condição de professor para manter relações com a aluna. Eu falei, então não é estupro. Pode ser eventualmente o assédio moral, eventualmente o assédio sexual, que é crime. Observem, o assédio moral é uma conduta menos grave, não é uma conduta desprezível para o direito, ela é apenas menos grave, a ponto de não ser considerada crime. O assédio moral não é crime. O assédio sexual, sim, é crime. O assédio moral, o que seria um assédio moral? Por exemplo, o assédio laboral, aquilo que se estabelece no âmbito das relações de trabalho, não é? Então, por exemplo, quando um professor, chefe de departamento, chama a secretária de burra e o faz de uma maneira reiterada, isto é um assédio moral, sem prejuízo de chamá-la de burra ser um crime contra a honra dela. Mas se ele a despreza, se ele não valoriza, se ele faz práticas reiteradas que pioram, que minoram a autoestima dessa pessoa, ele pode ser acusado de assédio moral. Da mesma forma, um aluno que venha a ser humilhado numa sala de aula, por exemplo, ler e nominar o aluno que é o autor de uma prova, ler uma prova dizendo que aquilo não é o exemplo daquilo que se esperava dentro da sala de aula. Falar, olha, esta é uma prova tão medíocre, que ela não é digna da Universidade de São Paulo, ela é digna de uma faculdade do interior ou de um outro estado. Ela não é digna de uma universidade de excelência como é a USP. Isto é um assédio moral. Isso não é crime, mas constitui-se uma infração administrativa que pode ser passível de punição no âmbito da própria universidade. Mas, se o professor, se o chefe, em relação ao subalterno, e agora eu vou ler o que é assédio sexual, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico, ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função, aí sim ele é o autor de um assédio sexual. Eu, há pouco tempo atrás, fui consultado por uma jovem que narrava o seguinte episódio. Ela é de uma faculdade, de uma das unidades de Ribeirão Preto, da nossa universidade, do campus de Ribeirão, e ela faz direito, e ela manteve relações sexuais com um professor da área de química, e queria processá-lo por assédio sexual. Eu falei, mas ele foi seu professor? Não. Ele é seu professor? Também não. Qual foi a relação que você teve com ele? Aí eu saí com ele e consensualmente mantive relações sexuais com ele. Eu falei, então não há assédio, tampouco há estupro, né? Não há crime algum e não há infração disciplinar que se possa ter contra este professor. Quer dizer,
Um professor pode manter relações com uma aluna? Sim, pode, desde que ele não seja professor desta aluna do mesmo curso e que não possa vir a ser. De tal sorte que, se eu mantiver uma relação com uma aluna da Politécnica, com uma aluna da Faculdade de Sociologia, eu não terei nenhum inconveniente em relação à minha atitude ética. Importante esclarecer, portanto, quais são os limites éticos que cada professor, cada professora podem ter. Né? Eu não posso, né, manter relações com uma orientanda minha de mestrado ou de doutorado, tampouco com uma aluna do bacharelado. Isto infringiria um dever ético, que é um dever fundamental em relação às relações hoje existentes. Isto no passado sempre foi muito mais tolerado, ainda que num padrão ético abstrato isto pudesse ser reprovável, nunca houve uma reprovação. E a universidade se vê em meio a esta modificação, a esta transição. E é interessante que este fato que nasce nos Estados Unidos, ele chega aos poucos ao Brasil e é incorporado para nós de uma maneira sem muitas explicações até de quais são os limites. Eu vou contar uma história que pode parecer uma anedota, mas não é uma anedota. Na condição de chefe de departamento, eu recebi 2 jovens que pediam para uma entrevista comigo. Eu não as conhecia, sabia que eram alunas da Faculdade de Direito, e elas falaram: professor, nós queremos ouvir, nós queremos falar com as portas fechadas na sala do departamento. Aquilo me causou uma certa estranheza. Eu não atendo ninguém com portas fechadas, eu só atendo as pessoas de portas abertas. Como eram 2, eu falei: vamos lá, vamos ver o que acontece. Professor, nós queremos reclamar de um colega seu. Eu falei: pois não, qual é a reclamação que existe? Primeiro dia de aula, é um professor bastante formal. A Faculdade de Direito, nós temos algumas diferenças das outras unidades, na indumentária, né, no jeito de proceder, na maneira de falar. Nós somos um pouco diferentes, nós somos mais conservadores, até porque essa é a minha roupa de trabalho se eu não for professor em tempo integral. E a maior parte da Faculdade de Direito não é professor em tempo integral. Isso cria um hábito. Por exemplo, eu só dou aula de terno e gravata na Faculdade de Direito. É um hábito. Esse professor é muito conservador. Ele não chama os alunos e as alunas de vocês. Ele chama de senhores e senhoras, como se chamava há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu entrei na faculdade em 1978, exatamente 40 anos atrás. O meu professor Gofredo Silva Teles, querido professor, dizia: bom dia, senhoras e senhores. E eu falava: eu tenho 17 anos, como é que eu sou um senhor? Mas para o professor Gofredo eu era um senhor. Esse professor, então, disse: bom dia, senhores, senhoras e senhoritas. E começou a aula. As alunas vieram reclamar do seguinte: que ele tinha dito senhoras e senhoritas, o que é indicativo da condição marital delas, isto é, se são solteiras ou se são casadas, e falou senhores, e não existe uma palavra no português que indique a condição de ser este senhor casado ou solteiro, razão pela qual elas estavam querendo que se abrisse uma sindicância contra o professor, porque ele teria discriminado as mulheres todas da sala de aula entre senhoras e senhoritas. Eu respirei um pouco fundo, né? E eu perguntei a elas: você viu má fé na atitude do professor? Você viu uma intenção de menosprezar alguém, de minorar uma condição, de menoscabar alguém
dentro da sala de aula, uma delas falou assim: professor, o que é menoscabo? Eu falei: passemos adiante, né? É o desprezo. Você viu algum desprezo? Ela falou: não, ele deu bom dia, ele nem nos conhecia. Bom dia, senhoras e senhoritas. Ao lado do bom dia, senhores. E por isso a gente acha que há uma incompatibilidade dessa atitude com a nossa condição de mulheres livres. Eu falei: olha, eu não quero discutir essa questão, porque essa é uma questão de mérito. Embora aqui eu possa dizer que eu não vejo nenhum inconveniente nisso, e se inconveniente há, é o da língua portuguesa. Né? Mas, que não tem a palavra identificadora da condição de casada ou solteira, ou viúva, ou separada, ou divorciada, enfim, as múltiplas condições. O que acontece é que, se eu abrir uma sindicância, a sindicância será presidida, como este professor é um professor associado, por um professor que esteja num nível acima, isto é, um professor titular. E os professores titulares não são tão jovens, são pessoas mais velhas. Sendo pessoas mais velhas, eles pensam com a cabeça de uma pessoa mais velha. Isso pode criar um estranhamento na avaliação da indicação de vocês. Mas, de qualquer sorte, eu vou respeitar a opinião de vocês. Vocês, por favor, façam uma denúncia por escrito, assinem com o nome de vocês, e vocês serão as testemunhas primeiras deste fato. Ah, professor, nós não queremos denunciar o professor por escrito. Então, o que vocês querem? Ah, nós queremos que o senhor tome a iniciativa que a gente não pode tomar, porque a gente se vê apreensiva pela relação hierárquica. Vejam que situação complexa. E eu lhes falei: não seria o caso de conversar com o professor? Essa não é a maneira mais fácil de dirimir uma questão como essa? Por exemplo, perguntar ao professor se ele não acha errado isso. Muito provavelmente o professor vai se surpreender. Ele não tem esta compreensão de que senhora e senhorita é discriminatório. Né? Ele não tem essa compreensão. E se ele tiver, provavelmente, eu conheço o professor, ele nunca mais vai chamar de senhoras e senhoritas. Ele vai chamar, como eu sugeri ao professor, chama todo mundo de você, que fica mais fácil. É mais informal, e você tem acesso ao aluno. E o aluno se sente mais à vontade para ter acesso a você. E assim foi feito. O processo não foi aberto. O que acontece, no entanto, na nossa universidade, um pouco por, e aqui é bom a gente cortar na carne, um pouco por complacência, por corporativismo, muitas vezes a gente não tem processos abertos. Eu comentava com a professora Eva Blaia aqui, antes de iniciar, um caso em que eu tive a participação, é um caso que já foi julgado e, portanto, eu posso mencionar, sem citar nomes, mas eu vou mencionar. É um caso de uma jovem de 19 anos, 20 anos, que era aluna da faculdade de veterinária, e a faculdade de veterinária tem um intercâmbio com a unidade de Pirassununga. Então, durante 6 meses, todos os alunos da veterinária da USP capital vão para Pirassununga e os alunos de Pirassununga vêm para São Paulo. Então, existe um refeitório para os alunos, existe uma moradia estudantil específica para esses alunos que fazem esse intercâmbio, existe toda uma infraestrutura nesse sentido. Essa aluna vai para Pirassununga, ela vai numa festa, que seria uma espécie de festa de recepção. Ela sai, ela bebe muito, ela sai, vai dormir na casa de um amigo, que era uma república, e um sujeito que era de Pirassununga, um intercambista moçambicano, uma pessoa relativamente pobre, e é importante essa condição, vou explicar mais adiante, porque dentro de um quarto desta república, portanto fora do campus, ele aproveita-se da condição de vulnerabilidade que ela estava, de embriaguez quase total,
e no caso do estupro de vulnerável, a pena não é de 6 a 10 anos, nós modificamos o artigo do Código Penal, a pena passa a ser de 8 a 15 anos, uma pena bastante alta. Ele, aproveitando-se que ela estava totalmente embriagada, ele retira a roupa dela e a penetra pelo ânus. Ela só acorda com a dor. E aí ela grita com ele, perguntando o que era aquilo. Né? E ele diz que tinha usado preservativo, que era para ela ficar tranquila. Este é o fato. E este fato, para minha surpresa, eu imaginava que não se provaria, se comprovou, por uma série de razões do processo administrativo que nós fizemos. Nós tínhamos um problema, que é um problema bem jurídico. A universidade deve abrir processos contra pessoas que cometem atos dentro do alcance da universidade, mas fora do limite territorial da universidade. Por exemplo, imaginem que eu venha a me exceder em velocidade na Avenida Paulista e atropelar um pedestre que, por coincidência, é o professor Raul. Deveria eu ser processado no âmbito da USP ou bastaria um processo criminal que eu vou responder junto ao Foro de São Paulo? Me parece que nesta hipótese, embora eu conheça o professor Raul, seja colega dele, eu não deveria ser processado. Mas quando nós estamos falando de alunos que convivem, que vivem no mesmo local, que estão no mesmo âmbito universitário, que se relacionam e a relação sai do campus e vai para fora do campus. Eu não poucas vezes, quando era aluno, e eu sou do tempo que era obrigado a fazer educação física para se formar, a gente ia aqui no Rei das Batidas e tudo aquilo que eu queimava de calorias no esporte, eu compensava ali no Rei das Batidas, né? E eu achava isso ótimo, porque era um prazer redobrado viver com os meus colegas. Mas e se eu cometesse um crime no Rei das Batidas, que é quase como uma extensão da USP, uma continuidade aqui? Seria crime também para a universidade? Seria uma infração administrativa passível de punição? Nós entendemos que sim. E usamos um paradigma curioso para provar isto. E a universidade aceitou esta prova. Quando o paradigma é o seguinte: quando o Brasil estabeleceu que as vítimas, as famílias das pessoas que foram vitimizadas pelo Estado no período da ditadura de 64 poderiam obter indenização, nós tivemos vários processos. Um deles foi o da esposa, né, da companheira do Marighella. E o Marighella foi assassinado pela ditadura na Alameda Casa Branca. Portanto, fora de um ambiente do Estado. E o voto condutor, que foi do advogado, brilhante advogado Luiz Francisco de Carvalho Filho, foi no sentido de que o conceito de território não é considerado estrito sensu. O conceito de território é funcional. Se eu mantenho relações com uma pessoa e saio do campus universitário, ainda assim